Com ou sem Brasil, não tem como não gostar do clima da Copa do Mundo de 2026. Uma competição que reúne diferentes países, culturas e histórias em um só lugar. Oi, pessoal! Eu sou a Gil do Sala Precisa Podcast e hoje vamos falar de Copa do Mundo do Terror. Já fizemos um episódio aqui indicando alguns filmes de países participantes da Copa, mas agora no meu Expresso eu também quero indicar filmes de países participantes da Copa, só que como eu já dei um spoiler pra vocês, filmes de terror. Porque se cada país tem seu jeito de jogar futebol, também tem seu jeito de contar histórias e principalmente seu jeito de assustar. Bom, e se os Estados Unidos popularizaram os jump scares e os filmes de casa mal assombrada, fantasma, a França decidiu pegar esses elementos e transformá-los em algo muito mais estranho, belo e perturbador. Sim, eu estou falando do filme Le Vide, de 2011, que eu acho que quase ninguém conhece esse filme. Foi uma indicação de um ex-amigo. Mas eu gostei bastante na época que eu assisti, viu? E acompanha a jovem Lucy, que começa a trabalhar como cuidadora domiciliar ao lado de uma enfermeira mais experiente. E durante uma visita, elas conhecem uma antiga professora de balé, rica e misteriosa, que vive em estado vegetativo em uma enorme mansão isolada. Ao ouvir rumores de que a idosa esconde um tesouro dentro da casa, a Lucy e alguns amigos decidem invadir a propriedade durante a noite para procurá-lo. E o que parecia ser apenas um roubo oportunista, rapidamente se transforma em algo muito mais sombrio. A mansão esconde segredos perturbadores, figuras inquietantes e uma atmosfera que parece desafiar a lógica. É um filme dirigido por Alexandre Bustillo e Julianne Moore e mistura elementos de conto de fadas macabro, que eu amo, horror gótico e fantasia sombria, construindo um clima de pesadelo constante em vez de depender apenas de sustos tradicionais. Então, o diferencial desse filme é que mistura um terror sobrenatural com fantasia sombria, tem uma estética gótica e onírica, bem legal, gente, porque como ela é uma professora de balé, uma professora de balé, então não sei se vocês já estão imaginando como que é a aparência dessa idosa. Troca os jump scares, os sustos fáceis, por atmosfera e desconforto e dialoga com clássicos europeus como Suspiria, explorando dança, corpos e decadência. Como eu falei, a dupla que dirigiu Le Vide aqui em 2011 também foi responsável por um outro marco do terror francês contemporâneo, que esse eu ainda não assisti, mas está na minha lista, que é o Inside. Só que o Inside, ele aposta numa violência extrema, e o Le Vide segue o caminho oposto, um horror mais próximo de um pesadelo ou de um conto dos irmãos Grimm. Infelizmente, esses filmes de outros países, ainda mais de terror, independentes, são muito difíceis de ter, às vezes, nos streamings. E Le Vide não é diferente, não está em nenhum streaming. Está, na verdade, no Prime Video, mas não aqui do Brasil, dos Estados Unidos. Se você é dos Estados Unidos e está ouvindo nosso podcast, então dá pra você assistir aí nos Estados Unidos na Prime Video. Mas aqui no Brasil a gente vai pro streaming, o que com certeza tem. Le Vide, de 2011, é um filme de terror francês que eu super indico pra vocês. E na mesma pegada aqui da França, tá? Não tem como eu não falar dele, Não é minha indicação principal, mas é o filme Martyrs, não sei se vocês já ouviram falar desse filme, que é, na verdade, um dos filmes mais conhecidos de um movimento chamado New French Extremity, que é combinando terror psicológico, suspense, reflexões filosóficas sobre sofrimento, transcendência e fanatismo. Na verdade, é um filme de violência extrema e é um dos mais conhecidos de terror da França. E sem entrar em detalhes gráficos ou grandes spoilers aqui desse filme, bem rapidinho, pra vocês, o enredo, ele começa acompanhando a Lucy, uma jovem que quando criança, olha só, Lucy também, uma jovem que quando criança escapou de um longo período de desaparecimento e confinamento em circunstâncias misteriosas. E apesar dela ter sido resgatada, ela cresce profundamente marcada pelos traumas do passado, pela sensação de estar sendo perseguida por algo que ninguém mais consegue ver. E sua única amiga, Ana, que acompanha durante a adolescência e a vida adulta, tenta ajudar ela a lidar com os acontecimentos que moldaram sua existência. E anos depois, a Lucy acredita finalmente ter encontrado as pessoas responsáveis
responsáveis pelo que aconteceu com ela e decide confrontar o seu passado. E a partir desse momento, o filme abandona a estrutura de uma simples história de vingança e começa a revelar uma trama muito maior e mais perturbadora do que parecia inicialmente. Conforme a Ana se envolve cada vez mais nos acontecimentos, ela descobre a existência de uma organização secreta movida por uma obsessão específica. Compreendeu que existe além da experiência humana comum e até onde alguém estaria disposto a ir para obter respostas para perguntas consideradas impossíveis. E é justamente essa segunda metade que transformou Martyrs em um dos filmes mais debatidos do terror contemporâneo. Gente, porque ele é bem doido. Na verdade, na época que eu assisti, porque todo mundo tava falando desse filme, todo mundo fala desse filme, e eu fiquei curiosa, né? É um filme de 2008, tá? Fiquei curiosa pra assistir, né? Eu falei, mas o que é isso? E quando eu fui assistir, eu falei, meu Deus. É um filme bem pesado, tá? Bem pesado, é bem explícito. Então, se vocês gostam de filme assim, eu indico o Martyrs, que, olha só, tá na Prime Video. Bom, agora vamos ali também na Europa, né? Perto da França ali, dá pra pegar um avião, dá pra pegar um trem, eu acho. Vamos para a Espanha, né? Porque o terror de suspense espanhol conquistaram o mundo ao provar que não é preciso depender apenas de monstros ou sustos repentinos para prender o espectador, viu, Estados Unidos? E a grande força do cinema espanhol está na construção da tensão, mistérios bem elaborados e nos roteiros cheios de reviravoltas, né? Que fazem o público questionar tudo o que está vendo. E aqui já fica uma indicação de um suspense que é um contratempo que eu assisti na Netflix, que Jesus, gente, só a Espanha sabe fazer plot twist atrás de plot twist e você fica assim, quê? Pois é. E um grande exemplo, na verdade, não é o Contratempo que eu vou indicar aqui pra vocês, é um filme que eu acho que já comentei lá no início do podcast, se você é nosso fã, desde lá do nosso início, porque sim, já temos 6 anos de podcast e com certeza eu já falei desse filme, que é El Cuerpo, de 2012, dirigido por Oriol Paulo, que é conhecido por suas histórias cheias de reviravoltas e mistérios elaborados, e esse filme não é diferente. Tudo começa quando o vigia noturno de um necrotério foge desesperadamente do local no meio da madrugada e acaba sofrendo um grave acidente. Quando a polícia investiga o ocorrido, descobre algo ainda mais estranho. O corpo de Maica Vilaverde, uma poderosa empresária que havia morrido poucas horas antes, desapareceu misteriosamente da gaveta do necrotério. E o responsável pela investigação é o experiente inspetor Jaime Pena, que passa a interrogar o viúvo da vítima, o Alex Ulloa. Embora tente colaborar, o Alex demonstra um comportamento cada vez mais nervoso e contraditório, despertando suspeitas do investigador. E conforme a noite avança, acontecimentos inexplicáveis começam a ocorrer dentro do necrotério. Pistas surgem em lugares improváveis, segredos do casamento entre Alex e Maica vêm à tona, e a possibilidade de que a mulher possa não estar realmente morta começa a rondar a investigação. Então, o filme brinca constantemente com a dúvida do espectador. Trata-se de um crime cuidadosamente planejado, de uma vingança ou de algo sobrenatural. Então, com uma atmosfera claustrofóbica e um roteiro repleto de falsas pistas, El Cuerpo se tornou uma das grandes referências do suspense e terror espanhol modernos, conduzindo o público por uma sequência de revelações, né? Vários plot twists, até um desfecho que reorganiza tudo o que parecia certo até então. Muito, muito bom. Super recomendo pra vocês. Infelizmente, também não está em nenhum streaming, mas fica de olho, porque já passou pela Netflix e pela Prime Video, pode ser que algum dia volte, mas sempre tem o streaming. E agora a gente vai lá pro outro lado do mundo, praticamente, uma viagem aí que a Laura logo estará lá e a gente vai ter novidades sobre. A gente vai pra onde? Pro Japão, isso mesmo, o Japão aí que enfrentou o Brasil esses dias na Copa. E quando a gente fala de terror japonês, é impossível não pensar no filme O Chamado. Pois é, pra quem não sabe, o filme O Chamado, americano, que todo mundo conhece, de 2002, né, com a Naomi Watts, é um remake. Porque antes dessa versão americana, lá em 98, o Japão apresentou pra gente a Sadako, uma das figuras mais assustadoras da história do gênero. Então a gente tem o filme, né, o japonês, tá? O Chamado, que acompanha a jornalista Reiko Asakawa, que começa a investigar uma lenda urbana envolvendo uma fita de vídeo supostamente amaldiçoada. Segundo os rumores, qualquer pessoa que assiste a gravação recebe uma ligação telefônica logo em seguida e morre exatamente 7 dias depois.
Inicialmente cética, a Reiko decide investigar o caso após a morte misteriosa da sua sobrinha e de outros adolescentes que faleceram em circunstâncias semelhantes e na mesma data. E durante a investigação, ela encontra a fita, acaba assistindo o conteúdo perturbador, tornando-se a mais nova vítima da maldição. Com apenas 7 dias para descobrir a verdade e salvar a própria vida, Reiko passa a investigar a origem da gravação e a história da misteriosa Sadako Yamamura, uma figura envolta em tragédias, rumores e acontecimentos sobrenaturais. E ao lado do seu ex-marido, a Reiko mergulha em uma investigação que revela segredos enterrados há décadas e a leva a questionar os limites entre tecnologia, memória e o sobrenatural. Diferente da versão hollywoodiana, o filme japonês aposta menos em sustos repentinos e mais na construção gradual da tensão e do desconforto, utilizando silêncio, atmosfera e sensação constante de inevitabilidade para criar um dos maiores clássicos do terror asiático. E também, para quem não sabe, o filme O Grito, todo mundo conhece a versão americana, né, com a nossa querida Sarah Michelle Gellar, né, ela que faz O Grito, também é o remake do filme japonês. Eu já assisti a versão japonesa, mas eu prefiro a versão americana. E o Chamado, né, clássico aí que ficou mais famoso na versão hollywoodiana, né, que nos apresentou a Samara, mas como eu falei, né, aqui no Japão é a Sadako. E o filme foi dirigido por Hideo Nakata e é baseado no romance Ring, escrito por Koji Suzuki. Gente, se você pesquisar as imagens dá um pouquinho medo, né? A versão japonesa, mas também a versão americana dá muito medo. Bom, e ali perto do Japão, a gente vai para nossa última parada. A gente vai para Coreia do Sul. Sim, gente, filmes asiáticos de terror dão muito medo. Inclusive, esse é o nome do filme, Medo, que vocês nunca assistiram, de 2003. E esse tá no MUBI, né? O streaming MUBI. Se você assina, aproveita aí que sempre tem promoção, tá? E assina o MUBI pra assistir o filme Medo. Se você não conhece esse filme, nunca viu essa capa das duas irmãs sentadas no sofá de uma família muito esquisita, o filme fala sobre um período, né, em que as irmãs, a Sumi e a Suyeon, ficaram internadas numa instituição psiquiátrica. E elas retornam para casa de campo, onde vivem o pai e a madrasta, uma mulher fria e autoritária com quem mantém uma relação cada vez mais tensa. E conforme os dias passam, acontecimentos estranhos começam a ocorrer dentro da casa. Barulhos inexplicáveis, presenças inquietantes e eventos aparentemente sobrenaturais aumentam a sensação de que algo está profundamente errado naquele ambiente. Enquanto tenta proteger a irmã mais nova e lidar com os conflitos familiares, a Sumi começa a perceber que os segredos daquela família podem ser muito mais assustadores do que qualquer fantasma. Então, misturando aí um drama familiar, um terror psicológico, um mistério, o filme Medo constrói uma narrativa repleta de simbolismos e reviravoltas, tornando-se uma das produções mais influentes do cinema sul-coreano e uma referência do terror asiático contemporâneo. Assista, gente, é muito bom, mas assim, vocês já sabem que eu estou calejada de filmes de terror, quase nada me dá medo, apesar que a Samara do Chamado ainda me dá medo, tá? É um dos poucos filmes que me dão medo. Faz muito tempo que eu não reassisto esses filmes. Talvez eu reassista, não sei, mas como eu falei, tenho medo. Esse filme não é tão assim um terror que dá medo, né? Mas é bem interessante. Como eu falei, histórias asiáticas são muito inspirações para vários filmes, né? Para vários remakes, mas principalmente para os Estados Unidos, né? Uma grande inspiração aí são as histórias asiáticas, que são as histórias que mais são de terror. Olha só. Mas e agora aí? Qual é o melhor filme de terror internacional que você já assistiu? Estou curiosa para saber, então conta pra mim aqui, pode comentar aqui no Spotify ou lá no nosso Instagram, @SalaPrecisaPodcast. E conta também qual que é o país que produz o terror mais assustador do mundo. O Brasil tenta, né? A gente sabe, mas é difícil assustar. Mas, né, o que vale é a tentativa. Espero que tenham gostado do meu expresso de hoje. Vamos continuar aí ligados na Copa do Mundo, tá? Que acaba no dia 19 de julho. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!